Shalom. Existe um personagem nas Escrituras que atravessa o tempo de forma quase silenciosa. Ele surge como um relâmpago no horizonte de Gênesis e desaparece com a mesma rapidez. Mas o rastro que ele deixa ecoa por toda a revelação bíblica. Ele não possui genealogia registrada, não há início descrito, nem fim mencionado. Não pertence à linhagem sacerdotal estabelecida em Israel e ainda assim é chamado de sacerdote do Elohim Altíssimo. Seu nome? Melquisedeque. E compreender quem ele é e o que ele representa não é apenas um exercício teológico, é abrir os olhos para uma dimensão mais profunda do sacerdócio e para o papel do Messias dentro da revelação. Em Gênesis 14 encontramos uma cena breve, mas carregada de significado. Abraão retorna de uma batalha, e então surge Melquisedeque. No hebraico, Malquisedeque significa rei de justiça, e Salém está associada à paz, à plenitude. Ele abençoa Abraão, e Abraão responde entregando o dízimo. Esse detalhe não é pequeno. Na lógica bíblica, quem abençoa ocupa uma posição superior. Ou seja, Abraão, o portador da promessa, reconhece em Melquisedeque uma autoridade espiritual anterior e elevada. Aqui não estamos diante de uma figura isolada. Estamos diante de uma ordem. Melquisedeque aparece antes da Torá escrita, antes do tabernáculo, antes da tribo de Levi existir como sacerdócio. Isso não diminui o sacerdócio levítico, pelo contrário, nos ajuda a posicioná-lo corretamente. O sacerdócio levítico foi estabelecido pelo próprio Elohim com uma função específica dentro da aliança, especialmente ligada ao serviço do templo e à vida de Israel como nação. Mas Melquisedeque revela que o sacerdócio, em sua essência, não começa ali. Existe uma dimensão mais ampla, mais antiga e não limitada à estrutura do Sinai. Séculos depois, Davi escreve: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é decisivo, porque Davi não era levita, e ainda assim fala de um sacerdócio eterno, fora da linhagem de Levi. Isso não é rejeição da ordem levítica, é a revelação de que ela não esgota o plano de Elohim, mas aponta para algo maior, um sacerdócio que não está limitado ao tempo, à genealogia ou ao templo. O livro de Hebreus aprofunda essa compreensão. Melquisedeque é apresentado como alguém sem genealogia registrada. No contexto bíblico, isso é altamente significativo, porque o sacerdócio levítico dependia exatamente disso, linhagem. Mas Melquisedeque aparece como alguém cujo chamado não depende da terra, mas do céu. Ele se torna um tipo profético, uma sombra de algo eterno. Enquanto os sacerdotes levíticos serviam dentro de ciclos, nascimento, serviço e morte, Melquisedeque aparece no texto como alguém que permanece, apontando para um sacerdócio que não é interrompido. Aqui chegamos ao centro. Yeshua não veio da tribo de Levi, veio da tribo de Judá. E dentro da estrutura levítica, ele não poderia exercer o sacerdócio no templo. Mas as Escrituras não o apresentam como alguém fora do sacerdócio. Apresentam-o como alguém dentro de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Isso não anula Levi, mas revela o cumprimento e a ampliação do sacerdócio. No Messias, aquilo que era restrito a um sistema passa a se manifestar em plenitude. Ele não substitui a intenção divina, mas a revela completamente. Em Gênesis, Melquisedeque traz pão e vinho. Séculos depois, Yeshua levanta os mesmos elementos. Isso não é coincidência, é continuidade. O que era sinal torna-se revelação. O sacerdócio não é apenas sobre o sacrifício, é também sobre comunhão. Não apenas sobre a expiação, mas sobre a reconciliação viva. E o que isso significa para nós? Significa que no Messias, o acesso ao eterno não está limitado a uma localização, nem restrito a uma estrutura sacerdotal humana, mas também significa algo importante. Isso não elimina o valor do que foi estabelecido. O sacerdócio levítico continua sendo parte da revelação divina, mas agora compreendemos que ele apontava para algo maior. No Messias, temos esse acesso contínuo, mas esse acesso não gera independência, gera responsabilidade. Não nos afasta da vontade do Elohim, mas nos aproxima dela. Melquisedeque não é um detalhe curioso nas Escrituras, ele é um sinal. Um apontamento de que o plano do Eterno sempre foi maior do que qualquer estrutura isolada.
O sacerdócio levítico revela a fidelidade de Elohim na história. O sacerdócio segundo Melquisedeque revela sua dimensão eterna. E no Messias, essas realidades se encontram, não em conflito, mas em cumprimento. Yeshua não veio quebrar o que foi estabelecido, veio revelar sua plenitude, e isso muda tudo. Muda como nos aproximamos de Elohim, muda como entendemos o sacerdócio e muda como vivemos nossa fé. Se esse estudo trouxe clareza, compartilhe com alguém que precisa enxergar essa profundidade nas Escrituras. E me diga, você já tinha percebido como essas duas dimensões do sacerdócio se encontram no Messias? Shalom, e seguimos juntos nessa jornada.